juntam como força para derrubar O rei. o rei. Então. E aí muitos morrem, eles entram em conflito e eles saem vitoriosos. Só que quando eles assumem o poder, a primeira coisa que eles fazem é decapitar o rei. Certo, uau. E eles levam o rei para decapitação justamente para que ninguém que tivesse aquela crença de que ele era, Deus nos livre, divindade, quisesse devolvê-lo o poder. Entendeu? Aí por isso que eles matam ele e sua família. Só que aí as mulheres, quando... Eu não lembro direito quem foi, mas uma mulher, ela tentou falar da sua igualdade naquele mesmo período, falou assim, então a mulher também, porque é direito dos homens, Certo, claro. é dos homens e das mulheres, então é do ser humano. Aí falaram, não, decapitaram ela também. Uau. Puxa. Então assim, isso a gente não vê, né, a gente não vê na essência da Torá. Essa não é desvirtuado, né? Não é desvirtuado para transferir, não tem intermediário entre a Hashem e a gente, né? Certo. Isso eu acho muito bonito, bacana. Então, quer dizer, é muito isso aí, quer dizer, o rei está servindo, todos estão servindo a Deus. Então, de uma certa maneira, o rei está servindo o povo, e o povo tem, então, quer dizer, e o povo tem essa obrigação de respeitar o rei por ele ser rei, por ele ter esse posto, por ele ter esse cargo, enfim, então nós temos que respeitá-lo. A Torá, sim, designa leis de respeitar, enfim, reverenciar, como a gente deve ter, por assim dizer, medo, temor, enfim, ao rei, reverenciá-lo, enfim. Mas a ideia seria que na verdade isso não que o rei ele tem em si alguma coisa de vir, né, por assim dizer, é que ele representa alguma coisa muito muito especial, mas ele está servindo o Criador, ele está a serviço do povo. Sim. Assim como também o povo está a serviço do rei nesse aspecto, enfim, quer dizer, isso é até com relação, só para falar ao rabinato, né? Enfim, o rabinato. A Gemara fala, que a Gemara traz que existe uma lei judaica interessante, mas enfim, não sei exatamente, mas assim, que uma lei com relação ao empréstimo. Se eu te emprestei uma coisa, a lei judaica é que você deve me devolvê-la independente daquilo que aconteceu com aquela coisa. A lei brasileira também é essa? Eu perguntei, enfim, depois eu fui perguntar para alguém isso daqui, a gente ficou em dúvida, não, quer dizer, ele ficou de me responder. Será que quando eu emprestei para alguém alguma coisa, e aí aconteceu assalto à mão armada, ou qualquer outra coisa que estava acima do controle, estamos tratando acima do, não estava no controle da pessoa, foi como a gente chama na lei de Galenos, que é, não acho que, bom, foi por força maior. Pensando no motivo da força maior, vai depender do contrato que foi estabelecido, do tipo de... O Mas contrato não é teve verbal também. Não, mas entendi. é verbal também. Pra gente no direito, o contrato ele pode ser verbal. Sim, mas não foi estabelecido lei. Ele simplesmente prestou, foi roubado. Você me pediu meu carro, eu te emprestei meu carro. Não, perdeu. Tipo, não tem. A lei brasileira não vai te forçar a devolver o carro. Não vai forçar a devolver? Não, porque você deu de livre e espontânea vontade o carro. E o cara foi assaltado, ele tem que comprovar. Ele comprovou que foi Ele assaltado. tem que comprovar que ele foi assaltado, então os dois perderam. Não acredita. Não precisa devolver? Interessante. Não. Agora, se por outro Isso lado é você diz, estou te prestando meu carro e você sob a deve, condição. sob a condição de você, aí você deixa comigo em garantir o seu celular aqui. Isso é outra coisa, certo? É claro. Pode ser verbal. Aí você vai ali na esquina e roubam meu carro. Aí você volta, eu roubei, tá aqui, ó, roubaram seu carro, tá aqui o boletim de ocorrência que eu fiz, né, tem testemunha e tudo. Falei, que pena, então tá bom. Me dá meu celular de volta. Não, seu celular tá comigo agora, não é meu. Certo, mas essa é a pergunta da semana, então. Quer dizer, você está falando para mim que, eu não sei, quer dizer, você está respondendo já. Que se o cara foi assaltado, não vai poder devolver. Não, se não tem acordo entre as partes dizendo, né, que se roubar X, faz X, então não. Não tem vínculo entre os dois, você fez de livre e espontânea vontade. Por exemplo, outro exemplo.
o Rabino vem aqui e fala assim, ô Gershon, me empresta sua casa da praia ou do Exato. campo. Aí, vai lá, tá aqui a chave, toma, Certo. vai. Aí você vai lá e tal, faz uma fogueira no pé da porta e toca fogo na casa inteira e pega fogo, tudo explode. Certo. E só tem um buraco lá no terreno que eu morava, que era a minha Então, casa de campo. certo. Não, você vai ter que me ressarcir? Não. Por que não? Como? Não, porque foi uma eventualidade, você não fez de propósito. Foi uma coisa Não que tem que aconteceu. Não. E outra, eu dei de livre e espontânea vontade. Mas é empréstimo. Mas eu não te pedi nada, não te pedi que você devolvesse alguma coisa, eu não pedi uma garantia, entendeu? Tem que ter o negócio da garantia. Tipo, tá, eu te empresto a casa de campo, mas em garantia você deixa o quê? Mas é claro que se você tá me emprestando a casa, o que você quer que eu Não, te porque devolva a casa não, é inteira. porque entre família, a questão é a seguinte, entre família isso é muito comum de emprestar. Certo, mas é... Entendeu? a E gente aí já não responde. tem, se todos são iguais, não tem por que eu diferenciar entre família entre pessoas amigos. Se todos são iguais perante a lei. Entendeu? Agora, De se, por família exemplo... também seria assim. Se Agora, eu tenho uma casa, emprestei pro meu irmão, queimou a casa, meu irmão vai ter que me pagar. Por vontade dele, não por força Não, de lei. Pela lei da Torá, ele tem... Ah, pela lei da Torá, sim, pela lei da Torá. Mas não faz sentido, eu te emprestei uma coisa, eu quero ela de volta. O que me interessa que aconteceu alguma coisa? Eu te emprestei uma coisa, você tem responsabilidade de me devolver. Por isso que tem o contrato. O contrato é justamente para isso. O contrato e o direito ele é justamente para isso. Você não parte da suposição. A gente não pode partir da suposição, senão a gente tem infrações ocorrendo, né? Aos olhos do Estado, vai ter infração ocorrendo. Então tem que ter provas de que, olha, eu te emprestei minha casa, mas você se comprometeu em devolver ela como ela estava. E como você não devolveu como ela estava, então você tem que me pagar a casa. E o terreno, que explodiu e ficou só um buraco lá. Tá bom? Entendeu? Tem que ter. O direito, ele é assim, ele pede que você prove e tem que ter uma contrapartida para ter o contrato. Que é o liame, né? O liame do contrato é esse. Liame. Tem que ter a contrapartida. Te empresto o meu carro. E se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu tenho que perguntar para você, se acontecer alguma coisa com o meu carro, e aí? Ah, não, eu te pago o preço do carro. Ah, então tá bom, então paga o preço do carro. Estabeleceu. Agora, se eu te presto... É subentendido. Não é subentendido. Em direito, a gente não deixa nada subentendido. No direito, né? Porque ele é falho. É por isso, é porque o direito, ele é falho. A Torá, não. A Torá, ela é universal, né? Então, assim, é o que eu te falei outro dia, do que é universal e se aplica a todos, e o que pode ser genérico, tipo, pode ser para um, pode ser não ser para outro. Então, a lei brasileira, ela se aplica na França? Não, se aplica no Brasil. Então, porque ela se aplica no Brasil, então a gente tem que determinar quais são os regramentos que vão discipliná-la. E entre esses regramentos tem que, no contrato, deve ser estabelecido que, se te empresto o meu carro e não falo nada, e o carro explode lá no posto de gasolina, a responsabilidade é minha, o carro é meu. Não é sua responsabilidade. Por o contrário, ainda vou ser processado por conta do posto. Entendeu? Nessa hipótese de exemplo. Agora, se eu te empresto o carro dizendo, o carro está com você, toda e qualquer responsabilidade está com você. E aí isso é dito, ou eu escrevo, o carro está com você e toda a responsabilidade é sua, se explodir, se tocar fogo, se roubar, tal. Igual o seguro de carro. Tá, entendi. Aí agora assina aqui, Rabino, por favor. Aí você vai lá e assina. Pronto, contrato, não precisa, entendeu? Já tenho prova já tenho como provar. Tá bom? Não é. Pra mim não faz sentido algum e não é a lei da Torá. Não, entendi. Quer dizer que se eu te emprestei É por meu isso que a lei carro, humana não é perfeita. quer dizer que se a pessoa emprestou para outro carro, ele bateu o carro, o dono do carro é que vai ser responsabilizado. E não aquele que está dirigindo. Não, quem está dirigindo vai ser responsabilizado, mas a responsabilidade principal é do dono do carro. Até que ele prove que aquele outro tá... Porque o que acontece é que algumas pessoas batem o carro e fogem quando ele não é o responsável na vida real. Ele foge, ele se omite e tudo mais, entendeu? Então aí a responsabilidade é daquele que é o dono do carro. O filho, por exemplo, quando no seguro tem muito isso. Tem criança menor de 18 anos na sua casa? Aí você tem que falar. Se você não falar que tem, e aí seu filho pegar o carro, seu filho de 12 anos pegar o carro para dar um rolezinho e bater, e explodir o carro da PT, o seguro não vai te pagar. Por quê? Por conta de uma força de contrato. Porque
Porque você não disse que tinha uma criança, tinha um adolescente, entendeu? Na sua casa. Certo, entendi. Mas Então segue o mesmo princípio, a mesma lógica. se eu tenho um carro e eu emprestei para outra pessoa, ele bateu esse carro, eu também tenho a responsabilidade. Também vai ter responsabilidade. A não ser que vá até lá uma pessoa do Estado, né, que é um policial, e ele veja e prenda aquela pessoa que estava guiando. Aí sim, tem uma prova, existe uma prova de que não era você que estava guiando, entendeu? Mas aí nesse caso, então aí nesse Aí caso, você é acionado no polo passivo, você é acionado numa outra instância, no polo passivo, ele é o principal, você no polo passivo, e você vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Aí você dizendo não tem nada a ver com isso, de juiz dizendo ok, tira o Reuven, aí tira o Reuven do meio da história. Entendeu? Assim que é. Esse caso, por exemplo, que eu te mostrei antes, né, do narcotráfico, é de outra situação. a defesa... Não, mas é muito parecido, porque a defesa... Não, mas aí ele escolheu levar. Se ele escolheu levar, ele tem Então, mas olha como bate, o mesmo raciocínio. A defesa... Eu já sei qual é a resposta da defesa, né, da Defensoria Pública. Ela diz, essa pessoa, ela estava com essa droga só levando, ele não tinha poder, ele não tinha poder de decidir nada, porque ele é pobre. Ele Então, podia assim, não levar. Ele podia não levar, mas ele não tinha poder de escolher quanto que ele ia levar. Então ele não pode ser condenado por isso, pela quantidade que tinha, de mais de 1 quilo. Eles falam isso na defesa. E por que eles falam? Porque só do cara falar eu não vi o que tinha, eu não sei, porque eu sou ignorante no termo, né, no termo aberto da questão, já é uma argumentação válida para poder desconsiderar, entendeu? De desconsideração. Porque o que você não consegue provar contra, você não usa contra a pessoa, entende? No direito. Sim. Você tem que provar, tem que ficar claro assim como, transparente como a água. E aí você faz o julgamento. Agora, se tem dúvida, não, aí, desculpa, a casa de campo que eu te emprestei pegou fogo e virou um buraco. Só mesmo voltando, indo no rabinato e falando, na rabina, ele explodiu minha casa e aí ele não tá querendo me pagar de volta, entendeu? Mas na lei mesmo. Infelizmente. Não, a gente está vendo então uma distinção clara entre a lei judaica e talvez a legislação brasileira. Então. Tem um cara, inclusive, que lá em Santos, né, só um último exemplo, ele pegou um iate, ele vendeu o iate, tudo, recebeu o valor do iate e foi dar uma última volta com a noiva na orla, lá de, sei lá, né? Vai dar uma volta. E sempre dirigia por ali. Tinha uma pedra, ele bateu e afundou o iate, que já estava vendido. Deu um rolo para explicar, deu uma dor de cabeça para explicar que ele fez sem querer e que ele queria ser abonado a responsabilidade de ter que devolver toda a parcela de adiantamento. Ou seja, o que isso diz pra gente? Mas ele teve que devolver. Se o negócio... Tem que devolver, mas isso mostra pra gente que se o negócio não estiver muito esclarecido, muito bem claro, né, no termo de contrato, na questão de contrato, o cara que comprou sai no prejuízo, porque foi uma fatalidade. Ele não viu, ele não ia bater com o iate contra uma rocha com a noiva dele para morrer afogado, correr o risco de morrer afogado, ser resgatado. Mas aí ele não precisaria dar o iate? O cara ia ficar com a argumentação dele é que ele não teve culpa. E aí o cara não ia dar o iate... Não ia dar o iate e não ia devolver a entrada. Não faz sentido. Não faz sentido, mas é por isso que eu tô te falando, que tem que ter a comprovação, né, de que foi celebrado e que ele recebeu tudo. Não pode ser... Mas se ele consegue provar, ele não vai receber ou não? Ele recebe. Ele recebe de volta. Ele é condenado a pagar a entrada do iate. Ele tem que devolver. E ainda o cara sai no prejuízo que estava esperando o iate, ainda pode pedir indenização. O cara que estava esperando o iate, ele vai receber. Ele recebe, mas ele é prejudicado ou não? Mas ele tem que demonstrar, né? Mas não que ele vai sair prejudicado na prática. Não saiu, na prática ele não saiu e muito pelo contrário, ele entrou com ação indenizatória porque disse eu precisava desse iate para tal coisa e agora eu perdi. Mas o ponto é importante, o cara tentou ainda falar que foi um acaso do destino. Ele não deveria nem ter pego o iate, porque já tinha recebido a entrada. Certo. Entendeu? Não tem como, certo.
Aí seria muito se a lei. Aí seria o cúmulo da... Se a lei falasse que ele... Nessa, Mas é isso que eu tô é esse que é o ponto que eu queria trazer para reflexão, que se não tá muito bem selado com o contrato, o cara sai desperto, porque foi uma casualidade de fato. Ele bateu contra a rocha sem querer mesmo. Mas você não deu nem ainda o iate pro cara, como é que você vai... Não era nem pra estar guiando, né, na minha opinião. Mas essa é a nossa opinião, né? Não, mas o cara não recebeu o iate, como é que ele vai pagar por uma coisa que ele nem acabou recebendo no final? Pois é, por isso que tem que ter a prova. Não basta falar. Não basta falar e partir do pressuposto de que já te dei a entrada, logo você não pode andar com iate. Não é questão de não pode. Não presume-se nada. O dinheiro tem que receber de volta, esse é o mínimo. Que eu não pode, não, foi uma fatalidade, então por isso eu não vou precisar devolver a entrada. Isso pra mim não... Não faz sentido. Certo. Mas tem que ter a prova. Nem precisaria ter a prova, concorda comigo? Esse que é o meu ponto. Nem precisaria ter a prova, primeiro, porque ele já tinha dado a entrada, ele pegou o iate para ir com a noiva, quando já tinha entrado, ou seja, era em parte de outra pessoa o iate, só precisava fechar o contrato final. Ele pegou no final de semana para ir dar uma volta, a última volta, e bateu contra a rocha e afundou o iate. Entendeu? Sim. Aí, sob o argumento de que eu nunca faria isso para correr risco de morrer e matar a minha noiva, ele tentou anular o negócio jurídico, só que não pode, não conseguiu, porque o cara tinha provas, tinha como provar. E aí teve que devolver ainda a indenização. Não indenização pelo que aconteceu, e sim pela promessa de venda que não foi cumprida. Prometeu, criou expectativa no cara que queria o iate, certo. E agora o cara não tem o iate, vai ter que procurar outro iate, ficou esperando, mobilizou o dinheiro dele para comprar aquele iate, entendeu? Certo. E por um ato inconsequente ele foi lá e afundou. E ainda tá lá, em Santos, afundado. Mas vamos voltar aqui para Torá aqui, ela é mais certa. Certo, então aqui ele falou para a gente, enfim, como ele trata-se de uma autêntica norma de direito constitucional, precursora de outras que vieram posteriormente, limitando os poderes dos governantes. Tá bom, limitando os poderes dos governantes, enfim, essa foi a primeira ideia que ele nos trouxe, essa com relação a escravos, como ele trouxe para a gente governantes. Sim. Vamos ver que ele continua assim. Não se encontra nas disposições legais contidas no Pentateuco a sistemática dos modernos códigos. Não há uma sequência organizada. As normas de conduta se apresentam entremeadas com preceitos religiosos, morais, éticos e ritualísticos, sem qualquer distinção hierárquica entre eles. Entretanto, examinando o seu texto, podem-se identificar facilmente princípios do direito constitucional, penal, civil, comercial, trabalhista e processual, muitos dos quais se incorporam à legislação laica atual. Quer dizer, então, parece que não está claro, né, na Torá, como ele falou, não se encontra nas disposições legais contidas no Pentateuco a sistemática dos modernos códigos. Não há uma sequência organizada. As normas da conduta se apresentam entremeadas com preceitos. Quer dizer, não é claro, não é uma coisa, enfim, organizada, sistemática. Organizada, mas a gente sim pode, entretanto, examinando o seu texto, podem-se identificar facilmente princípios do direito constitucional. A gente consegue encontrar... Consegue extrair os princípios de lá. Quase todos os estados atuais possuem uma constituição contendo, além de normas sobre a organização política do estado, uma relação de direitos e garantias fundamentais, as chamadas cláusulas pétreas. As inalteráveis. Não sei o que dizer. Para você derrubar uma cláusula pétrea, você tem que derrubar a Constituição. Que não podem ser modificadas por leis posteriores. E nem mesmo por emendas constitucionais, mas somente por uma nova Constituição.
Isso ocorre na Torá com o decálogo, os 10 mandamentos, segundo a tradição, inscritos nas duas tábuas, nas duas tábuas da lei, entregues a Moisés no Monte Sinai, representando o pacto celebrado entre Deus e as 12 tribos de Israel. O decálogo mescla princípios que hoje são puramente religiosos, o reconhecimento de Deus, o reconhecimento do Deus de Israel, que libertou o povo da escravidão egípcia, a proibição de adorar outros deuses e de fabricar imagens que possam ser objeto de adoração, e a proibição de utilizar o nome de Deus em vão, contidos nos 3 primeiros mandamentos, com outros que constituem normas de ordem penal em todas as legislações, na proibição de matar, furtar e prestar falso testemunho, contidos nos 6º, 8º e 9º mandamentos, e ainda outros que hoje têm força puramente moral: o de honrar pai e mãe, 5º mandamento; o de não cometerá adultério, 7º mandamento, que até pouco tempo era considerado crime pela lei brasileira, e a proibição de cobiçar os bens alheios, o 10º mandamento. Então, mas o que seria então essa cláusula pétrea? Direito à vida, por exemplo. Não matarás. Não matarás nada mais é do que o direito à vida. É para todas as nações. E o que ele quer dizer então que possui uma Constituição contendo, além das normas sobre a organização política do Estado, uma relação de direitos e garantias fundamentais? Não faz parte da organização política do Estado isso aqui? Faz. Certo. Por princípios. Uma relação de direitos. Por exemplo, os Estados Unidos não tem pena de morte? Certo. Tem, não tem? Em alguns estados, muito bem pontuado, obrigado. Então, tem pena de morte, entretanto,